Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Que nós possamos estar nos colocando diante de Deus, deixando lá fora tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, e que possamos estar conectando com o Pai nesse momento, através desse culto, e que nós possamos buscar a Ele. Eu vou estar lendo os 2 primeiros versos do Salmos 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. O verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Esse é um convite do Senhor para que nós possamos estar louvando a Ele com júbilo. E nós possamos estar nesse momento dando glórias ao Senhor. Vamos colocar em pé e vamos louvar a Deus? A Deus demos glória, pois grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito a nós todos deu. Amém. A igreja pode se assentar. Aplauda o Senhor Jesus. Amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Quero dar um bem-vindo a todos, que estão presentes, visitantes, se tiver alguém. Também um bem-vindo a quem nos acompanha através da gravação, Nós não estamos mais simultâneo, a transmissão do culto, mas continuaremos com as gravações do culto e depois será disponibilizado no canal oficial da nossa igreja, tá? Então, aqueles que acompanharão, assistirão depois, que Deus possa também estar abençoando as suas vidas.
Queridos, hoje o pastor, né, não está presente, está num congresso, um encontro de casais, né? Então me deixou responsável pela direção, pela condução do culto nessa noite e também para trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical, né? E foi assim, um grande número de pessoas, né, estiveram presentes, quase 70% do total, se eu não me engano, né, 67%, é isso, né, 67%, né, que Deus possa abençoar ainda mais, e você que não veio, né, que domingo que vem, às 9 horas, possa também estar presente aqui na casa de Deus, para aprender da palavra do Senhor. Irmãos, essa semana nós tivemos, né, as famílias alvos de orações da igreja, a família do Robson, da Eline, né, e também do Orlando e da Viviane, né, a igreja esteve orando, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos, né, da família do Robson, da Eline, do Orlando, da Viviane, e eu quero sortear aqui mais 2 famílias alvo de oração nessa semana, que serão a nossa irmã Nelly, né? Nossa irmã Nelly, o Júnior, né? Que Deus possa estar abençoando a vida da nossa irmã Nelly, e também nossa irmã Claudete Baltazar, né? E família, nós estaremos orando então. Então, o Nelly, né? O Juninho, e a Claudete Baltazar e toda a família. Amém, amados? Glória a Deus. Também, essa semana nós tivemos, né, os aniversariantes. Opa, vamos lá. O Ronald Gomes Ribeiro completou mais um ano de vida, nosso irmão Ronald, né, no dia 1º de novembro, e a nossa irmã Helenice no dia 4 de novembro. Que Deus possa abençoar, né, os aniversariantes. Tem mais alguém que completou mais um ano de vida, de casamento? Não? Então vamos estar orando, né, enquanto as crianças já se preparam para estar adorando ao Senhor. Vamos nos colocar de pé novamente e vamos orar por essas vidas, pelos aniversariantes, as famílias alvos de orações. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento até o trono de Deus e oremos. Pai Santo, Pai Celeste, Deus de amor, Deus de graça, Deus de poder, nós, ó Pai, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Nós nos reunimos aqui porque o Senhor nos chamou, foi o Senhor quem nos tirou das trevas e trouxe para a tua maravilhosa luz, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pai Santo, Pai bendito, que o Senhor possa estar abençoando este culto, este momento, da qual nos reunimos, todos em comunhão, ó Pai, para te adorar, para, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós nos reunimos aqui nesta noite, ó Pai, porque sabemos que do céu, ó Pai, das Tuas mãos, vem, ó Pai, o nosso levantar, o nosso andar, a nossa força no dia a dia, Senhor. Pai Santo, Pai Celeste, abençoa cada instante deste culto, a cada momento, cada irmão que aqui adentrou, que não saia diferente, mas que saia renovado, que saia transformado, restaurado pelo Teu poder, ó Pai. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podem se assentar, as crianças têm oportunidade, amém?
carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Lá vem o trem, carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá Que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Lá vem o trem, carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Lá vem o trem, carregado de amor, Apitando na montanha, espalhando seu vapor. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir, eu quero ir. Por favor, seu maquinista, Pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Vamos lá, amiguinhos! Todo mundo entrando no trenzinho de Jesus, hein? Lá vem o trem, Carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. por favor, seu Maquinista, pare logo pra eu subir. esse trem vai lá pro céu com Jesus, E é pra lá que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu céu com Jesus. E é pra lá que eu quero ir. por favor, seu maquinista. Pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu. Céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Seu maquinista, Pare logo pra eu subir. Esse trem vai lá pro céu com Jesus. esse trem vai lá pro céu com Jesus. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Eita, trem bom!
Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E o diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E o diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, e eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E o diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, e eu creio sim, no que diz sobre mim. E eu creio sim, e eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida da Rafa, da Beatriz, né, as crianças que louvaram. Como é bonito, né? Eu estava ali sentado, ouvindo, né, vendo, e realmente mexe com a gente, né?
Parece que nossa alma entra uma paz, né? Uma paz que a gente só sente com a presença de Deus. Que Deus possa abençoar as crianças que durante um bom tempo, né, ficaram em casas, né? Talvez esse novo normal que a gente está vivendo hoje. Mas se a gente voltar a 3, 4 anos atrás, a gente tinha aqui na igreja, nas crianças, algumas já estão em adolescentes, mas foi usado por Deus como um pilar, né, muito forte de sustentação para essa obra, né? A cada domingo, né, a cada semana tinha uma novidade, as crianças enchiam aqui à frente, como a gente está fazendo novamente. Que Deus possa abençoar a vida dessas crianças, que Deus possa abençoar a Beatriz, a Rafa, ainda mais. Grandemente a família também, os pais, grandemente. Queridos, nós temos aqui alguns visitantes. O Plínio, né, está nos visitando hoje, a Nathalie, onde estão? Estão lá atrás, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, sejam bem-vindos. A Aline e o Gabriel, né? Cadê a Aline? Que Deus abençoe a Aline, Deus abençoe Gabriel, fiquem à vontade. Essa é a casa do Senhor e a igreja se alegra muito, né, em tê-los aqui conosco nessa noite. Amados, eu tenho aqui alguns avisos, né? Então, e são muitos avisos. O pastor sempre sai, quando ele sai, deixa uma quantidade imensa de avisos. Então, tomem nota, por favor, né? Olha lá, aviso número 1, ele escreve ainda, aviso número 1, né? Terça-feira, reunião de oração às 9 horas. Então, queridos, todas as terças, a igreja está aqui aberta, né? Nós temos a reunião de oração às 9 horas da manhã e você é convidado também. 2, nós temos a live, né? Quinta-feira, toda quinta-feira o pastor tem a live às 19 horas e 30 minutos. Ele disse assim, não deixe de avisar da live, né? Então estou avisando, tomem nota aí, live quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. 3, sábado que vem, atenção varões, né? Atenção homens, varões da casa de Deus, sábado que vem, dia 13, eu errei aqui, vou para o outro então. É o mesmo, sábado que vem, dia 13, nós temos encontro de varões, né? Varões com Cristo, tá? Então, você varão, você homem que está aqui presente, e você que vai assistir depois essa gravação, esse culto, sábado, 19h30, tá? Nós temos um encontro aqui, então, dos homens, tá? Tem uma taxa aí de R$15, não se sinta constrangido, né? Se não tiver, pode vir, mas nós temos uma taxa aí apenas para um jantar depois do culto, tá? Então, olha só que chique, né? E o pastor escalou aqui algumas irmãs que deverão fazer o jantar. 1, Denise. 2, Gisele. 3, Nelly. Estou brincando, tá? Não tem nada disso não, mas vamos lá, né? Encontro, então, dos varões, sábado, às 19 horas e 30 minutos. Eu não sei quem vai preparar o jantar, mas ele vai escalar depois. Também, sábado, dia 13, nós iremos começar aqui na igreja a classe de novos membros, né? Então, você que quer aprender mais de Deus, você que não conhece ainda como funciona as normas, né? Algumas normas da igreja, que está na nossa Constituição, e também algumas questões, né, de cunho teológico, bíblico, né, que você tem dúvida, tá? Então, você que ainda não é batizado, que não professou a fé, tá? Sábado, dia 13, às 15 horas. Então, às 15 horas tem esse encontro, né, de novos membros, tá? Você pode me procurar, passar o seu nome, a Sandra, né, a Silvana. Então, procure, dê o seu nome e venha sábado às 15 horas, se você puder. E às 19, encontro dos varões. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor, né? Santa Ceia, tá? Ceia do Senhor, entrega dos dízimos, ofertas e da cesta do amor, tá? Nós teremos um período da manhã, como sempre, né? Depois da escola bíblica, e também à noite, às 19 horas e 30 minutos. Ministério de Louvor,
Tomaram nota? Amém? Avisos dados? Ok? Que bom, que benção. Vamos adorar o nome do Senhor, então. Depois nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Já foi cantado pela nossa irmãzinha Rafaela sobre crer, né? Que a gente crê, a gente recebe o amor de Deus, mesmo a gente não sentindo. E agora nós vamos cantar, nós vamos declarar que nós cremos, né? Crer, colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar essa fé para que Deus ele possa agir na nossa vida de forma sobrenatural. Amém? Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, ao lugar. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, ao lugar de comunhão, de comunhão, comunhão. Nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a não vacilar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a continuar crendo no Teu milagre, na Tua
graça. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé em Ti. Porque sem o Senhor, ó Pai, nós não somos nada. Nesse momento, ó Deus, nós queremos declarar que Tu és fiel, que Tu estás sempre ali, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo. Ó Pai, obrigada por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Obrigada, Jesus, por esse momento de adoração a Ti. Senhor, o Senhor, às vezes, o Senhor sabe, ó Pai, às vezes, ó Deus, o nosso coração está tão abatido, está tão fraco, ó Pai, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor está lá, nos fortalecendo e nos guiando, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, pois precisamos tanto de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo nome, porque o Senhor é fiel e justo, Senhor. Ó Pai querido, obrigada, Senhor, por cada irmão que entrou aqui nesta noite, ó Pai. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, a pessoa que entrou aqui nesta noite não sairá, ó Deus, do mesmo jeito que entrou, Pai. Sairá cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, porque eu creio que a Tua palavra, Senhor, vem falar com os nossos corações, com as nossas
nossas necessidades, ó Pai. Senhor, abençoa esse ministério, ó Pai, a cada dia mais, Senhor. Nos fortalece, Senhor, a cada dia mais, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas batalhas do dia a dia. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nessa semana, ó Pai, que vai entrar, Senhor. Que nós possamos ser abençoados por Ti. Que nós possamos ser guiados por Ti, ó Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome precioso do Teu Filho amado, que vive e reina para todo e sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o ministério de louvor. Deus continue capacitando a cada um, né, enchendo de graça a cada dia. Amados, estão prontos para a palavra de Deus? Coração aberto para receber, né? Palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Abram comigo as Escrituras Sagradas em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4. A partir do verso número 5. Filipenses 4, verso 5. Todos acharam? Digo amém. Amém. Quem não trouxe as Escrituras, pode acompanhar através do telão. Filipenses 4, 5. A palavra do Senhor nos diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e se existe algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Amados, no século XX, houve uma tendência nos Estados Unidos chamado American Way of Life. Tem alguém aqui que sabe bem inglês? Não? Então ninguém vai me corrigir. Então é mais ou menos assim a pronúncia. American Way of Life, ou o modo de vida americano, né? O modo de vida perfeito americano, aonde se baseou muito na sociedade de bem-estar, aonde se baseou muito na busca, na ânsia em obter as coisas, né? Aliado à tecnologia, ao desenvolvimento, principalmente do final do século XX. Então, existia a sociedade do consumismo, ou criou-se a sociedade do consumismo. E as pessoas, cada vez mais, né, começaram a correr para adquirir cada vez mais as coisas. Mas se nós voltarmos antes desse modo de vida americano que se espalhou por todo o mundo, né? Hoje a gente vive num mundo globalizado e esse modo de vida se espalhou por todo o mundo, hoje está presente em todos os lugares, né? Mas a gente vai retornar antes desse modo de vida, né? Num tempo onde não havia WhatsApp, né? Não havia Facebook, não havia carros por todos os lados, motos, enfim, né? A gente vai ver que a vida
das pessoas eram bem mais simples, né? Eram muito mais simples a vida das pessoas. O mundo era um mundo diferente do mundo que nós vivemos. Talvez não tenha ou não tivesse o mesmo conforto que nós temos na atualidade, mas a vida era diferente. A vida era mais simples. As cidades interioranas eram mais pacatas, né? Eram mais paradas, eram mais tranquilas de se viver, eram menos agitadas. Mas hoje, por todo lugar, aonde a gente vá, por onde a gente ande, a gente vai ver que existe um corre-corre de um lugar para o outro. A gente vai ver carros por todos os lugares, motos, barulho, trânsito, buzina. Soma-se a isso o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a criação, né, ou a instalação do relógio. A nossa vida é controlada por um relógio. Então nós temos horário de entrar no serviço, horário de sair. Muitos ganham por produtividade, tem que bater meta ao final do dia do expediente. Então tudo isso vai criando, né, uma tensão muito forte dentro de cada um de nós. Então essa vida que nós temos hoje vai criando e vai às vezes aumentando uma ansiedade dentro de cada um de nós. E algumas pessoas, elas já são ansiosas por natureza. E outras pessoas, né, em virtude de todo esse acúmulo de tensão, né, de tudo que acontece, soma-se a pandemia, a tudo isso, né, essa vida, né, pós-pandemia, se é que já passou. Então, as pessoas vão desenvolvendo ainda mais essas tensões, essa ansiedade. E tem pessoas que se não se cuidarem, isso pode virar uma depressão. E se as pessoas não se cuidarem, podem chegar ao fundo do poço. E nós vemos às vezes acontecendo de pessoas tirarem a própria vida. Chegam a cometer suicídio. Eu penso que a vida poderia ser mais amena. Com a palavra de Deus, a vida ela poderia ser mais controlável, mais simples. Mas infelizmente é assim que vive o homem do nosso tempo, e a ansiedade só vai aumentando, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade do ser humano é a antecipação imaginária de um problema futuro, algo que a gente não viveu. Então a ansiedade é a antecipação de algo que está lá na frente, que você traz para o dia atual e você começa a aplicar aquele problema na sua vida. Você nem espera, né, as coisas acontecerem e você já acaba trazendo essa ansiedade, esse problema para o dia a dia. Isso é ansiedade. E a gente vai potencializando os nossos problemas, as coisas que nos acontecem. Qualquer coisinha, a gente já passa a ficar preocupado, a gente já passa a ficar nervoso, ansioso. Fake news, né? Hoje está na moda aí as fake news, preocupação com a economia, como será o PIB do Brasil no próximo mês, preocupação com as questões políticas. Eu não estou dizendo que a igreja deva viver alienado a tudo isso, mas existem pessoas que vão potencializando esses problemas. A igreja tem que estar inserida em todo um contexto da sociedade, tem que ser participativa, tem que ser atuante, né? Aonde a igreja está, o mal não prospera. Então a igreja tem que estar presente sim, mas existem pessoas que vão levando tudo isso a um grau, né, tão intenso. E eu quero nessa noite mostrar na palavra de Deus como que o apóstolo Paulo lida com todo esse assunto. Com tudo isso que eu comentei, que eu falei, eu gostaria de falar para vocês, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, como que o apóstolo Paulo, o homem que até hoje ainda influencia o mundo ocidental de uma forma que nenhum ser humano jamais conseguiu influenciar, com as suas cartas, aquele que foi o maior e o mais importante pioneiro
da igreja primitiva, como que ele trata desse assunto, né? E ele vai escrever uma carta à igreja de Filipos. Ele escreve uma epístola à igreja de Filipos. Filipos era uma cidade, né, dominada por um império na época, o chamado Império Romano, que dominou o mundo numa amplitude que nenhum império jamais conseguiu dominar. E ele vai escrever à igreja de Filipos. E quando ele escreve essa carta, ele estava onde? Ele estava na prisão, né? Paulo, prisioneiro do Senhor, né? Ele diz, e ele estava na prisão, e da prisão ele escreve a carta aos filipenses. Na verdade, ele escreveu 4 cartas à prisão, né? Filipenses, Colossenses, Efésios e também Filemão, né? São as 4 epístolas que Paulo escreveu da prisão. E ele escreve à igreja de Filipos esta carta, diferente, né, da igreja de Corinto, da qual Paulo se dedicou quase 3 anos, né, para tentar converter, influenciar, desenvolver uma atitude cristã na igreja de Corinto. Ao contrário dessa igreja que deu, né, muitas preocupações para Paulo, a igreja de Corinto, com muitos problemas, a igreja de Filipos, né, essa carta aos filipenses que nós lemos, é uma igreja que deu muita alegria ao apóstolo. E ele escreve essa carta, e ele utiliza 16 vezes a palavra alegria. Alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E ele escreve alegria durante 18 vezes, né? Da prisão, ainda Paulo prisioneiro escrevendo uma carta, dizendo para aqueles irmãos terem alegria, satisfação em viver, né? E tinha um problema nessa igreja, mas era um problema muito simples, a igreja de Filipos. Não era como a igreja de Tessalônica, cujo problema era um problema teológico, né? As pessoas preocupadas como que era a vida após a morte. Se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar dormindo num sono profundo? Eu vou ficar consciente? Essa era a discussão quando Paulo escreve da prisão para a igreja de Tessalônica. Mas para a igreja de Filipos o problema era um problema simples. Era uma briga entre 2 irmãs, né? Síndique e Evódia eram as 2 irmãs que foram cooperadoras do apóstolo Paulo, né, no passado, e agora por alguma questão elas não estavam, né, se entendendo. E Paulo escreve essa carta, né, aos irmãos de Filipos, escreve essa carta à igreja de Filipos, pedindo para que os irmãos ajudem essas irmãs a entrarem em comunhão, né, a conversarem, né, a não entrarem em discórdia. Mas mais que isso, o apóstolo Paulo aproveita que ele escreve essa carta, e ele usa muito a palavra alegria, porque era notório, né, que aqueles irmãos da igreja de Filipos estavam debaixo de uma ansiedade. Era notório, muito em razão, né, do domínio político da época do Império Romano, muito em razão das questões econômicas que sobrecarregavam a igreja. Então, Paulo se utiliza muito dessa palavra por conta da agitação que existia dentro da igreja de Filipos, porque um grande antídoto para a ansiedade se chama alegria, né? O que os psicólogos atuais, né, o que os terapeutas ocupacionais estão descobrindo hoje, a Bíblia já fala há mais de 2000 anos que um grande antídoto contra a ansiedade é ter momentos de alegria, porque a pessoa ansiosa, quando ela tem momentos de alegria, ela esquece aquilo, né? É por isso que Paulo se utiliza muito dessa palavra. Então, irmão, se você tem passado por situações semelhantes, né, procure momentos de alegria, saia um pouco,
Pare um pouco a sua mente, né? Vou fazer aqui uma propaganda da Lucilene. Vai até lá o bolinho da Lucilene que abriu, do Orley. Visita o seu André, né? Dona Ivone, já toma um chá. Passa ali na frente, né? Saia um pouco. Porque se você tiver momentos de alegria, a Bíblia diz, né? E os psicólogos atuais dizem que você acaba esquecendo. Pare de ouvir conversa chata, né? Se o teu WhatsApp está te infernizando a vida, olha, deixa lá. Tá? Eu praticamente quase sumo de todos os grupos das quais eu consigo, né? Eu não consigo sumir de todos, infelizmente, tá? Até o meio do ano, né? Antes do retorno das aulas, das atividades, eu estava lá, né? Nos grupos do período da manhã das escolas, o grupo das salas da tarde. A tarde era pior ainda. Soma-se também alguns grupos já de família, enfim, né? E eu, com aqueles que eu consigo, né? Deus criou o WhatsApp e acho que o diabo criou os grupos do WhatsApp, né? Porque olha onde tem confusão, né? Às vezes a pessoa posta alguma coisa que não está nem direcionado a você, mas o que acontece? Você lê, e às vezes aquilo te faz um mal, né? E você tinha acordado bem, estava tudo bem, você leu alguma coisa, não era... Às vezes muitas das vezes, mas às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas você acaba, né, trazendo aquilo para você, tá? Então, fuja, né? Se o teu Face está te infernizando a vida, não leia, né? Status, né? Desliga a TV, queridos. O inimigo, infelizmente, nos dias atuais, tem se utilizado desses meios para atingir os nossos lares. São os meios que ele utiliza muitas das vezes para nos atingir, né? E muitos aí têm se aventurado em muitas coisas, né? Até mesmo em postar em direta para irmãos, irmãs, enfim, né? Queridos, use estes instrumentos para edificar vidas, para abençoar vidas, amém? Fora disso, hoje eu falei para os jovens de manhã, né? Nós estávamos estudando o princípio de Waldorf, aonde as pessoas, nos dias atuais, elas querem lugar de destaque, querem lugar de honra. E Jesus vai dizer lá em Marcos, entre vocês não seja assim, entre nós não seja assim. Então, se o mundo está fazendo as coisas desse jeito, criando contendas, através desses instrumentos atuais, tecnológicos, entre nós que não seja assim, mas que possamos sempre usar esse instrumento para edificar e abençoar vidas. Vamos lá? Como é que Paulo, então, né, trata a ansiedade? Eu comecei a falar da ansiedade, como o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. Filipenses 4:5. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3... Equidade é controle, é moderação, né? Tem aí outras traduções, equilíbrio, isso é equidade. Se te falta equilíbrio nos dias atuais, ou se sente falta desse equilíbrio, queridos, se você está com alguma coisa, passe isso adiante. Converse com alguém que tenha maturidade espiritual. Também, se você for conversar com qualquer pessoa, às vezes acaba saindo pior do que você estava. Mas passe isso adiante, seja notória às outras pessoas, as pessoas que tenham maturidade, equilíbrio emocional. Peça opinião, peça conselhos. Na multidão de conselhos, né? Aí está o que você deve fazer. Mas não escute gente chata. Não escute gente inconveniente, não escute, né? Pessoas que vão apenas te fazer mal, né? Pessoas agitadas, mas procurem pessoas equilibradas. Um aconselhamento pastoral às vezes é bom para a nossa alma, faz bem para o nosso corpo. Ele continua, o verso 6, não estejais ansiosos, por quê, irmãos? Coisa alguma, é nada. Se a gente parar para pensar,
Até parece que o apóstolo Paulo, ele não pensou muito para escrever isso daqui, né? Por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos por nada. Porque existem questões que são difíceis, né? Como é que eu não vou ficar preocupado, nervoso com né, tal problema? Tá? Como é que eu não vou? Né? Mas ele está dizendo isso, né? Às vezes dá essa impressão que a exigência que a Bíblia coloca é muito alto. Mas Jesus já disse, né? Que você deve lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Mas dá a entender que é muito, muito alto. Mas veja como ele segue, ele fala assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes de você ficar preocupado, nervoso, ansioso, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Interessante aqui que ele usa uma palavra, um verbo, né? O verbo conhecer. Que as nossas petições, né? Que as nossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus. A palavra aqui, conhecidas, a gente pode pensar o seguinte: mas Deus, ele não é onisciente, né? Não existe a onisciência de Deus. O que é onisciente? Onisciente quer dizer que Deus sabe tudo. Mas se Ele sabe tudo, por que então que eu vou ter, né, que as minhas petições sejam conhecidas diante de Deus? Depois ele continua pela oração, pela súplica. Mas se Ele já conhece, aí existe aí uma interrogação. Daí a pergunta é: eu devo orar para Deus conhecer um problema que Ele já conhece? Sim, você deve orar para Deus conhecer um problema que Ele já conhece. Mas isso é lógico? Não, não na nossa cabeça, porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Tá? Quando a gente ora, quando a gente expressa, quando a gente fala com Deus, na verdade é como um advogado que vai até, né, o fórum, e lá ele apresenta uma petição e batem um carimbo, né? Seria essa a ideia. Eu estou tentando nesse momento oficializar, né? Seria talvez essa palavra, oficializar esse pedido, oficializar esse problema. Eu estou tornando oficial. Deus já conhece tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a sua voz, a tua necessidade, a tua petição. Por isso que ele diz aqui: sejam conhecidas diante de Deus, né? E ele vai concluir dizendo assim: diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, né? Oração e súplica. O que é oração e o que é a súplica? Primeiro, o apóstolo Paulo já parte do princípio que você ora, né? Tá lá. Sejam antes as vossas petições conhecidas. Então, ele parte da ideia, do princípio que nós oramos, né? Porque todo crente ora, tá? Bem ou mal, mas ora, né? Fala com Deus. O que é oração, né? Sejam conhecidas através da oração e súplica. Na oração, nós colocamos o problema, né? Isso é oração. A gente coloca o problema. Na súplica, a gente especifica esse problema. A oração é como uma sacola, né, onde a gente coloca tudo. A gente ora pela igreja, a gente ora pelo país, a gente ora, enfim, por muitas coisas. Mas na súplica a gente vai especificar esse problema. Por esta causa, por este problema eu estou orando. Por essa questão de saúde, então eu passo a suplicar. Então ele faz essa diferenciação entre esse pacote que nós usamos numa oração, né, e a súplica, que às vezes tem algo que está nos incomodando. E a gente passa então a suplicar, a orar por uma causa específica, pela oração, pela súplica, né? Às vezes
As pessoas nem sabem o que as torna tão ansiosas, tão preocupadas, tão nervosas. As pessoas nem sabem. Outros já sabem, né? Já sabem o que está causando aquele mal. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então você especifica, né? Torna oficial diante de Deus, né? Às vezes é um medo de uma doença, às vezes é um medo, né, de perder o emprego ou alguma coisa. E a gente fica pensando, né? Muitas das vezes, ao invés da gente suplicar, colocar nas mãos de Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, a gente fica ali, né, remoendo, e a gente fica antecipando outras coisas além disso. Mas se acontecer de eu ficar doente, quem é que vai cuidar do meu filho e como que vai ser o amanhã e a conta do final? Então a gente passa a ter uma ansiedade, vai antecipando muitos problemas para os dias atuais, coisas que ainda a gente não viveu, né? E vamos sobrecarregando o nosso físico, o nosso corpo, a nossa alma. Faço aqui um parêntese: tome cuidado com as doenças psicossomáticas, né? O que são as doenças psicossomáticas? As doenças que se instauram no nosso corpo através das tensões que nós passamos, através da ansiedade e do nervosismo. Em muitos casos, o câncer é uma doença psicossomática. Em muitos casos, dizem os especialistas. Então tome cuidado, né, com essa questão de trazer muitas tensões para o seu físico. E aquele que conhece o nosso físico, aquele que conhece a nossa alma, ele já vem dizendo lá de trás: lance sobre mim a vossa ansiedade. Vai ser uma palavrinha até que o apóstolo usa em outra passagem: esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso de Deus. Quer dizer que também não é fácil, né? Não é fácil a gente tentar se desvencilhar, mas por isso que ele diz: então se esforce para tentar se desvencilhar disso, ok? Se esforce, sorria, não deixe que as tensões possam vir a cometer a tua vida. E o apóstolo Paulo aqui está falando primeiro da oração. Oração. E oração é um assunto que nós devemos levar mais a sério. E quando eu falo de oração, eu não estou falando de oração de você viver todos os dias, a todo momento, de joelho no chão, trancado no seu quarto. Não, não é isso. Vou passar 24 horas orando até que isso resolva. Não, não é isso. Uma vida de oração é que o apóstolo Paulo coloca. Aonde você estiver, você pode estar em sintonia com Deus, em oração com Deus. Indo para o seu trabalho, você pode estar orando, voltando do seu trabalho, sentado trabalhando. Às vezes você pega o celular, né? Estamos em grupos e vários, pedido de oração, né? Você pode orar por essa pessoa. Não é só pôr uma mãozinha lá embaixo. Querido, sempre que alguém pedir oração, né? Antes eu tinha um caderno de oração. Infelizmente, as mudanças, eu não sei onde foi parar meu caderninho. Eu anotava nomes, né, e tal, pedidos e tal. Esse meu caderno sumiu. Não lembro de uma mudança. Ou a Jana, né, com as suas limpezas, talvez, não sei. Aí é um caderno verde, né? Eu tinha muita coisa de escola, então muita coisa, né, eu me livrei e o caderno acho que foi junto. Infelizmente. Mas, queridos, toda vez que alguém pede oração, se eu coloco uma mãozinha, eu parei para orar, né? Eu não coloco a mãozinha e finjo que orei, né? Eu coloco uma mão, mas você pode ter certeza, eu paro o que eu estou fazendo, né? Estou ali no computador, paro, Deus abençoa fulano que pediu oração. Eu não conheço a necessidade, não conheço às vezes essa pessoa, mas o Senhor conhece. Estende as tuas mãos sobre ela neste momento e te abençoa. Né? Isso você pode fazer, né? Não precisa, vou esperar chegar na minha casa para dobrar o joelho e tal. Não, você pode fazer. Pastor Adilson, né, que foi pastor aqui há muitos anos atrás, no dia em que o Celso estava passando por uma cirurgia lá em São Paulo, acho que ele não sabe disso, não contei. Mas no momento que ele estava lá passando, né, a gente pede oração, a gente estava lá orando. E eu lembrei do pastor Adilson, né, e ele estava online no WhatsApp. Lá eu entrei e pedi para ele, né, coloquei: ore nesse momento, né, clame ao Senhor. E
no mesmo instante, eu vou orar. Ele falou, eu vou orar. E ele sumiu do WhatsApp, ficou offline, né? E ele orou, né, Celso? Durante aí um bom tempo, tal. Depois ele retornou novamente online, né? Ele fez isso, né? Ele não parou, falar, eu vou orar e pronto, acabou. Mas ele usou daquele momento. Então, se pedem oração, né? Faça essa parte. Oração é um assunto que a gente tem que levar mais a sério. Mas ele vem aqui, né? Dizer sobre a oração, queridos, porque a oração é a primeira. Então presta atenção, retornando aqui para o nosso assunto, né? A oração é a primeira e a melhor maneira de você lidar com a ansiedade, de você lidar com o nervosismo, de você lidar com a preocupação. O único problema é que a ansiedade que nós temos, às vezes desconfia da própria oração que nós estamos orando. Nós nem terminamos de orar e já veio a ansiedade. Mas será que vai adiantar? A própria oração, a própria ansiedade desconfia da oração. Nós nem terminamos e vem, né? Às vezes no culto, isso passa pela mente dos irmãos, na leitura, a escritura da palavra de Deus. Mas será realmente? Será que não é no tempo dos apóstolos? Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus, ela está aqui para nos abençoar, abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você receba e creia. E lance, né, qualquer desconfiança, ansiedade sobre o Senhor. Mas será que Deus vai agir, né? Então, ore, oração e súplica. Ore, meu irmão, insista na oração. Você chegou até aqui, não chegou? Né? Você está aqui hoje, você já chegou aqui. Quantos problemas você já superou? Vai lá, pense aí. Quantos e quantos problemas você já superou? Será que você seria capaz de listar, né? Se eu te dar uma caneta, você é capaz de listar todos os problemas? Não. Graças a Deus a nossa mente vai se renovando, né? Mas quantas vezes você já foi para a cama preocupado, achando que não ia ter solução, né? Achando que está difícil, perdeu o sono? Quantas e quantas madrugadas isso aconteceu com você? Mas olha para você, você está aqui. Aonde estão todos aqueles problemas lá atrás? Aonde estão? Se passaram. Por quê? Porque Deus é fiel. Pode o homem ser infiel, mas Deus continua fiel à sua palavra, queridos. Glória a Deus. E ele diz assim, né, que nós devemos, ele está terminando aqui, ó, pela oração e súplica com ação, né, ou ações de graças. Que você possa já sair da oração agradecendo a Deus, né? Você às vezes entra no seu quarto chorando, ou, né, no momento, né, de aflição, de angústia, você vai orar, vai suplicar chorando, mas você vai sair louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que responde, né? E como é que Deus responde? Tá aqui outra questão que o apóstolo Paulo vai dizer. Como Deus responde? Muitas das vezes nós oramos, nós suplicamos, Deus vai responder, mas a resposta de Deus não é a resposta lógica que nós queremos. Muitas das vezes não. Na verdade, quase todas as vezes não, né? A resposta que Deus nos dá não é sobre a fonte do seu problema, não é sobre a fonte da sua ansiedade. Ele não vai responder muitas das vezes sobre o objeto da sua oração. Mas Deus, Ele vai responder, né? Ele responde, primeiramente, lidando com o meu, com o seu coração. Então, Deus pode não nos dar uma resposta imediata, mas Deus primeiramente trabalha no nosso coração. Deus trabalha com aquela ansiedade que há no nosso coração, com aquela inquietude que há no nosso coração. E como que Deus trabalha, como que Deus responde então essa ansiedade, essa inquietude? Próximo verso, Deus responde com paz. Eu disse aqui alguns domingos atrás, né? E a paz
de Deus. E a paz de Deus. Com paz, não é qualquer paz. Não é a paz que o mundo dá, uma paz passageira. Deus responde com paz. Acordei alguém aí? Não? Tá? Deus responde com paz sobrenatural. Uma paz que ninguém explica. Que às vezes você está ali clamando e de repente, né, vem aquela paz. E a gente às vezes quer a solução imediata, é o modo americano de vida, é o consumismo que criou toda essa esfera. A gente quer as coisas para hoje. Somos a geração do micro-ondas, né? 1, 2, 3, e as coisas já estão prontas. Essa é a nossa geração que não consegue mais sentar num restaurante e esperar, né? A comida, um tempo, tem que ser as coisas imediatas, as coisas muito rápidas. Mas Deus responde. Às vezes não é imediato, mas Deus responde na hora certa, no tempo certo. E as coisas se resolvem com paz. Paz, né? Que não venha mais atribular a minha alma, que não venha mais atribular a sua alma. E a paz de Deus, o verso 7, a paz de Deus. Tem coisa melhor, irmão? Tem coisa melhor que a paz de Deus? Você que está aqui hoje, tem coisa melhor do que você estar aqui, ouvir, né? Ver as crianças louvando, ver a Beatriz cantando, a Rafaela, com aquela voz que vai acalmando, né? A nossa alma, vai entrando uma paz. E você pensa assim, é o emocional? Não, é a paz de Deus que vai sendo derramada durante esse culto. Por isso que nós cultuamos, por isso que quando nós saímos já sem um peso nas costas, nos ombros. Nós voltamos para os nossos lares com paz. Não tem coisa melhor que isso. Porque quando acontece de surgir algum problema, qual é a primeira coisa que acontece? Você perder a paz. Quando surge algo inesperado com você, a primeira coisa é você perder a paz vai embora, e aquele irmão, né, ou aquela pessoa que perde a paz, né, quando você perde a paz, você perdeu tudo. Aí você entra nesse contexto, né, das coisas agitadas, do nervosismo, tá? E você parece que perde essa paz, mas Deus, Ele vem dizer para você, né, esforce, continue, lance sobre mim toda a vossa ansiedade e tenha paz. E a paz de Deus, ele continua, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu já disse, não tem psicólogo para explicar isso. Explique essa paz que você está sentindo. Explique a paz que você sente numa oração. Explique a paz que depois que você suplica ao Senhor, você levanta e começa a cantar um hino. Explique essa paz, ninguém explica, porque ela não é uma paz racional, é uma paz espiritual, é uma paz misteriosa, é uma paz divina que desce do céu e invade a tua alma e muda as circunstâncias da sua vida, querido. É inexplicável, a ponto das pessoas às vezes olharem para você e dizer assim, ué, o que aconteceu com você? Mudou totalmente. Eu mudei, mas porque em mim eu senti uma paz. Eu fui invadido por uma paz sobrenatural. E essa paz não é para ser explicada, essa paz é para ser sentida. Essa paz é para ser vivida. E para encerrar, queridos, ele diz assim, continua dizendo assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos campos de batalha. Quais são os nossos campos de batalha? A mente e o coração. São os dois campos de batalha, né? Quando a nossa mente, né, está ali sendo dominada por pensamentos, pela ansiedade, pelo nervosismo, ou, né, se permitir que desça ao coração essas coisas, a gente perde tudo, perde a paz. E Deus está dizendo assim, eu vou guardar, vai guardar os teus campos de batalha, a tua mente e o teu coração, o teu raciocínio, né, os teus sentimentos, as tuas emoções. Mas o interessante é que quando a gente estuda
a escrita do apóstolo Paulo, né? Porque ele não escreveu a Bíblia no português, ele escreveu no grego, né? E quando a gente vai lá no original, há 2000 anos atrás, quando ele escreveu em papiro, ele utiliza o verbo no lugar de guardar, né? Flourel, né? É a palavra que está no original, tá? Então lá no original, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo no lugar de guardar os nossos corações, os nossos pensamentos, é flourel, né? O que é flourel? Flourel era um termo militar, né? Eles viviam, né? A igreja de Filipos vivia sobre a égide do Império Romano, né? O maior dos exércitos foi o Império Romano, tal, invadiu, dominou muitos impérios. E ele se utiliza dessa palavra, utilizando esse contexto, porque esse termo flourel é um termo militar, utilizado, né, como uma grande defesa. Então, guardará flourel, né, ele escreve flourel, uma grande defesa que impede um ataque inimigo. Então, flourel seria um verbo que indica uma defesa que vai impedir um ataque inimigo. O que ele está dizendo assim, Deus vai guardar o teu coração de um ataque inimigo. Não haverá forças, não vai existir questões que vão perfurar a tua alma, introjetando nela coisas negativas, mas Deus vai te livrar de todo ataque inimigo. Deus vai livrar a tua mente, o teu coração de coisas malignas. Então insista na oração e na súplica, que você possa lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, e você vai ver, você será invadido por essa paz. Você vai estar entrando, talvez chorando, mas você vai sair sorrindo e louvando a Deus. Só existem dois povos, né? Dois povos escolhidos por Deus. Quais são os dois povos escolhidos por Deus? Israel e a igreja, são os dois povos. E tanto Israel, né, como a igreja, e principalmente os israelitas, que é, né, a nação preciosa aos olhos do Senhor, até hoje, eles cumprimentam uns aos outros com a palavra Shalom. Shalom. Shalom, o que quer dizer? Paz, paz, Shalom Adonai, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que essa paz reine no teu coração. E ele encerra com o verso 8, essa receita para termos paz, para pararmos de pensarmos em besteiras, em coisas, né, que não vão fazer bem para a nossa alma, por bobagem, coisas perturbadoras. Ele vai dizer assim, no verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. Pensar, parar de pensar em bobagens e utilizar da palavra de Deus para vivermos uma vida de paz. Feche os teus olhos enquanto o ministério vem aqui. Eu não sei, né, quantas coisas têm se passado na tua vida, no teu coração, mas eu sei que nós temos um Deus que responde com paz, uma paz eterna, não é uma paz passageira. E que essa paz reine sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida a cada instante. Ah, Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, e nós sabemos que o Senhor é o Deus da paz. Não permita que a Tua igreja possa, Senhor, perder essa paz, ficar nervosa, preocupada, ansiosa, deixando às vezes de viver os momentos
das quais nós deveríamos desfrutar de alegria, de regozijo. Como o apóstolo Paulo escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Pai, que essa paz seja uma paz eterna, que a cada dia, Senhor, quando vierem os problemas da vida, as circunstâncias que nos cercam, ajuda essa amada igreja a lembrar desta palavra. Ajuda esta amada igreja, Senhor, a saber que o Senhor guardará a nossa mente de todo ataque inimigo, não permitindo que se instalem em nós coisas malignas, mas livrando a tua igreja e fazendo a tua igreja caminhar em paz. Que essa paz possa permanecer, que possamos voltar para os nossos lares abençoados, Senhor. Em um nome santo e precioso de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Grande, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Senhor, nosso E Deus, céu. maravilhoso Pai. Obrigado, ó Pai, porque Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, Senhor absoluto. Pai Santo, Pai bendito, nós oramos, ó Pai, nesta noite, por esses pedidos de orações, ó Pai, pela vida do Mané, Senhor, pela vida da Tônica, da Vera, da Salete, Senhor, vida da Flaviane, do Vitor, também da Helena, do Beto, da Jaqueline, Senhor, pessoas que o Senhor na tua onisciência sabe a necessidade de cada uma, que o Jeová Rafa, o Deus da cura, esteja abençoando, sarando, renovando estas vidas. Da mesma sorte, ó Pai, os idosos da nossa igreja, nossa irmã Alice, nossa irmã Anésia, Esther Molinari, nossa irmã Helena, Senhor, alcança cada uma com graça, estende o teu bálsamo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Oramos, ó Pai, pela vida da Michele, do seu Andrelino, Senhor, pela vida da Isabel. Pai Santo, Pai Celeste, leva paz a esses corações, saúde, ó Pai, virtude, Senhor. E que a cada dia mais a Tua igreja possa saber que nós temos o Deus da paz, Shalom Adonai, que a paz do Senhor esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja ora no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Está renovado? Está alegre? Amém? Faz um sinal aí, amém? Glória a Deus. Ainda com a sua mão levantada, aproveitando, né? Teremos um chá depois do culto. Recebei a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a paz do doce Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor espalhada por todo lugar, para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, dê um abraço no teu irmão, diga que você o ama em Cristo Jesus. Ah, tem aqui o Tiago, quer falar? Espera aí. Graça e paz a todos, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu queria falar, mas eu queria agradecer muito a todos os irmãos, toda a igreja que estiveram nesses dias, orando por mim, pela minha família. Todo mundo acho que sabe o que eu andei passando por esses dias, né? A Michelle com uns probleminhas de saúde, mas graças a Deus, sempre Deus mostrando o caminho certo, mostrando a direção certa e principalmente dando força, né, para a gente conseguir seguir adiante, porque não é fácil. Eu andei por dias turbulentos, né, tendo que conciliar trabalho com família, com problema. Eu acho que é muito difícil para a gente, mas sempre Deus me dando força e pedindo para Deus que mostrasse para nós o caminho certo a ser tomado. Graças a Deus ela está bem, ela passou por cirurgia, teve que passar pelo procedimento dolorido, sofrido, mas ela está bem em casa, graças a Deus, se recuperando. É demorado, né, um processo meio lento, mas está bem. Então eu queria agradecer toda a igreja, todos os irmãos que estiveram nesses dias orando, né, clamando pela minha família, por mim. Independente da nossa igreja, como fora da igreja, como outras igrejas, né, amigos, pessoas que, né, a gente tem pouca intimidade, pouca amizade, mas no momento de aflição, Deus colocou aquela pessoa na minha frente para desabafar, para falar, né, para tirar aquela agonia, aquele medo. Então, eu sou muito agradecido a todos, e hoje eu posso ver o quanto eu sou querido, a minha família é querida por todos,
independente do bairro, como fora do bairro, né? Todo mundo preocupado, ou uma mensagem, uma ligação. Muitas das vezes a gente até nem, devido ao problema, até andei esquecendo de algumas pessoas de responder ou retornar. Depois, passados os dias, vem na cabeça da gente, a gente lembra, liga, agradecendo. Independente se foi uma ligação, uma mensagem, mas a gente vê a preocupação de todos, né? Comigo, com a minha família. Então, eu pude ver o quanto eu sou querido, né? Na igreja, no bairro, fora da igreja. E eu não tinha dimensão disso daí. E isso daí eu falo para todos aqui. Muito obrigado de coração. Eu só tenho que agradecer a vocês, a Deus, primeiramente, por tudo que Ele fez na minha vida. Sabe, ela passou por isso daí, um sofrimento doloroso, né? Ela fez 3 procedimentos de drenagem, né? Até que veio a cirurgia. Não teve como escapar. Mas ela passou por isso daí porque Deus permitiu. Deus fez ela passar por isso daí porque é impressionante o que é o poder de Deus. Eu, toda a vida, eu acreditei em milagre, mas nunca eu vi um milagre. E através disso daí, Ele mostrou para mim, para ela, né, para mim poder estar falando para vocês, para me contar para quem eu quiser contar, o que é o poder de Deus. Porque ela passou por cirurgia, né, teve que passar, na segunda-feira ela passou, há 10 dias atrás, e na cirurgia eu sempre pedindo para Deus, que Deus guardasse a vida dela, que, né, acabasse com aquele sofrimento, que curasse ela, né, porque eu já vinha isso de tempo, né. Há uns anos atrás ela já sentia-se incômodo, até que um médico aqui em São Miguel descobriu o que era, e daí passou por esse procedimento dolorido. E na cirurgia, quando ela entrou na cirurgia, eu sempre pedindo para Deus que guardasse a vida dela, que curasse ela, que protegesse ela, né? Que, sabe, acabasse com aquele sofrimento, porque não é fácil, né? A vida de hospital não é um ambiente agradável, a gente sabe que não é legal, né? E quando ela entrou na sala de cirurgia, 7h40, 10h30 da manhã, o médico saiu na porta, eu sentado esperando, e ela chamou. Ele chamou, eu, né, fui lá conversar com ele, e ele falou assim, ó, sua esposa está bem, correu tudo bem, graças a Deus, ela está bem, está voltando à sedação. E eu simplesmente perguntei para ele, viu, doutor, mas o que era o problema dela? Ele falou assim, viu, o pulmão dela não tinha nada, não tinha furo, não tinha bolha, não tinha nada, o pulmão dela é perfeito. Agora, vocês falam para mim, irmã, igreja, se não é o poder de Deus mostrando o que Ele pode fazer. Isso daí, eu só tenho a agradecer a Deus, a tudo que Ele fez. Ela passou por 3 procedimentos de drenagem porque ela estava com ar no pulmão. Mas de onde estava vindo esse ar? Entendeu? Então, se Ele fez ela passar por isso daí, porque ela tinha que passar para Ele mostrar o poder dEle. O quanto Ele é poderoso. Entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e por todos vocês, por toda a igreja que estiver orando por nós durante esses 2 meses, praticamente, de correria. Mas ela está bem, está se recuperando, graças a Deus. E, se Deus quiser, ela está aí de volta daqui uns dias. Né? É um processo meio lento, dolorido, a cirurgia bem invasiva, né? Judia bastante da pessoa. Mas ela está bem, está se mexendo bem já, está bem solta. Terça-feira nós vamos para Sorocaba de novo para um retorno. E, se Deus quiser, daqui para frente agora nós vamos... Só para complementar, eu acho que tudo que o Jonathan falou aqui hoje, eu passei, né? Ansiosidade, petições, problemas, né? Mas até que Deus nos deu a paz, a tranquilidade, né? E orações, né? Sempre orando, pedindo para Deus que mostrasse o caminho certo, e Ele sempre mostra, Ele nunca desampara a gente. A gente pode estar na maior tribulação que tiver, Ele nunca vai deixar você perecer. Basta você orar, pedir, crer e ter fé. Né? Eu acho que se você fizer isso daí, nunca Ele vai deixar você desamparado. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos, de coração. Vamos aplaudir o Senhor em gratidão à vida da Michelle, do Tiago. Pregador ainda, missionário Tiago. Amém, queridos? Amém. Queridos, vá em paz e que o Deus de paz vos acompanhe. Amém. Salão social, chazinho, né? Deus abençoe a cada um.